Amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Estão todos bem? Estão todos na santa paz? Esta paz que está em mim possa transcender para todos vocês. Meus irmãos, meus amados e minhas amadas, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Pedir a Deus que este dia seja de muita paz, sabedoria, de muita unidade entre as famílias, entre as nações. Vamos pedir a Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Hoje trago aqui um texto que me foi enviado e que esse texto, ele retrata, reporta, faz menção deste grandioso Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos amar, adorar, crer, confiar. Também temos que orar e pedir por aqueles que ainda não creem, não adoram, não confiam, não esperam. Vamos pedir ao Senhor por essas pessoas que ainda não teve essa experiência com Deus e se encontra muitas vezes em trevas, Às vezes a luz está perto, a luz está claro, mas as escamas não permitem que as pessoas possam acreditar e ver esse Deus magnífico, poderoso, esse Deus que é de aliança, de promessa, esse Deus que veio para resgatar o mundo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, trago aqui um texto maravilhoso que me foi enviado e esse texto inspirou. É uma inspiração do Espírito Santo. Amém? Que inspirou este escritor húngaro e também inspirou este amigo que me enviou. E esta live vai ser sobre este texto. E também esse texto escrito por este grande homem que eu não conheço, mas que foi muito inspirado pelo Espírito. Amém? É um escritor húngaro. Meus irmãos, o texto ele vai ser narrado assim. No ventre de uma mãe havia 2 bebês. Um perguntou ao outro: "Você acredita em vida após o parto?" O outro respondeu: "É claro que tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde." "Bobagem", disse o primeiro. "Que tipo de vida seria esta?" O segundo disse: "Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora." O primeiro retrucou: "Isto é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação." O segundo insistiu: "Bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não há mais de precisar deste tubo físico." O primeiro contestou: "Bobagem. E além disso, se há vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá?" "Bem, eu não sei", disse o segundo, "mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós." O primeiro respondeu: "Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isto é ridículo.
Se a mamãe existe, então onde está ela agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos nela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la. Então é lógico que ela não existe. O segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você consegue se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa. Magnífico este texto. Ele foi escrito por um escritor húngaro, no qual ele quer mostrar diante desse texto, diante desse contexto, a existência de Deus. Amados, este texto, ele realmente faz alusão à existência do Pai. 2 bebês que estão no tubo físico, sendo cuidados pela mamãe, que é pela mamãe que este bebê respira, é pela mamãe que este bebê come, é pela mamãe que estes bebês escutam. Eles veem, eles falam, porque a mãe está ali a guardar. O tubo físico que eles falam aqui, que o escritor fala aqui, é a barriga da mamãe. E quando o bebê diz, quando a gente nascer, lá a gente vai ter mais luz, porque ele diz que está na barriguinha, está um pouco escuro. E veja que magnífico. Um acredita que há vida após o parto e o outro fica inteiramente retrucando, sempre achando que não existe, que isso é ridículo. Mas veja o que ele diz, que pelo o cordão umbilical, a mamãe, ela alimenta. Pelo cordão umbilical, a mamãe faz com que os bebês possam tomar a água, né? E quando a mamãe bebe a água, o bebê ele recebe tudo. Tudo isso nutrido por um cordão umbilical. Veja como Deus é maravilhoso. E o escritor foi muito inspirado quando ele diz assim, quando o primeiro contesta tudo, né? E depois ele pergunta, ele diz, a mamãe está a cuidar da gente. Realmente, a mamãe quando está grávida anseia, né, demais pelo filho. E ela fica cuidando, fica conversando ali, esperando este parto para ver os bebês, né? E veja como o escritor foi inspirado. Quando ele diz assim que é bobagem, que a mamãe não existe. Meus irmãos, quantos irmãos aí contestando a existência do Pai? Quantos irmãos no escuro por não querer seguir a luz? Quantos irmãos contestando? Quantos irmãos querendo levar a palavra e o outro contestando? Quantos irmãos não querendo enxergar a luz e o outro querendo trazer este irmão que está na treva para a luz? Quantos irmãos perguntando, cadê Deus neste momento? Meus irmãos, o escritor vai falar aqui na narração, quando o bebê pergunta, onde está a mamãe? E o outro vai responder, a mamãe está ao nosso redor, é ela que cuida de nós, é ela que nos dá esta vida. Sem ela, a gente não existiria neste mundo, era o mundo justamente desse tubo físico, que é a barriga da mamãe. Veja que incrível, assim é o nosso Deus. Muitos perguntam, cadê Deus? Eu não vejo. Mas, meus irmãos, Ele existe sim, Ele está ao nosso redor a cuidar de todos nós. Diante desta bola que nós vivemos, nós estamos sim sob a proteção de Deus. É Ele que nos dá oxigênio, é Ele que nos traz a água, é Ele que nos traz a vida, assim como a mamãe faz tudo pelo cordão umbilical. Os bebês, eles respiram por este cordão, eles comem, eles se alimentam por este cordão. Nós também nos alimentamos, assim como o bebê anseia
por tudo que a mãe vai fazer ali, o Senhor está a fazer por nós. Vivemos numa bola e nós somos alimentados e nutridos pela fé. Nós temos que nos alimentar pela palavra, por tudo que Deus tem feito, pelos milagres, pelos prodígios, por tudo que Deus tem feito na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não se pergunte onde está Deus. Deus está ao nosso redor. Ele está em tua casa. Ele está no teu barco. Ele está na tua tempestade. Ele está na tua tribulação. Deus está diante de tudo que você está passando. Ele está presente. E Ele vem dizer, diante deste texto, Ele vem dizer: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai amoroso. Silencia. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, clama, fica em silêncio. Você só quer falar. Aprenda a escutar. Escuta a voz do Senhor, que é uma voz amorosa, assim como os bebês escutam a voz da mãe. Meus irmãos, Deus é lindo. Este escritor foi muito inspirado, é um escritor húngaro que traz diante deste texto, deste contexto, a existência verdadeira do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes, realmente nós passamos sim por momentos assim. O irmão vai dizer: cadê teu Deus? Tu estás aí nesta tribulação, neste problema, e tu cada vez mais se afunda. Gente, Deus está ao nosso redor. Ele todo dia estende a mão. Ele estende a mão àquele irmão que está na sarjeta, no fundo do poço. Ele estende a mão ao doente. Ele estende a mão ao tribulado. Ele estende a mão àquele que quer, aquele momento que quer se suicidar. Ele está estendendo a mão. Não faz isso, tu és precioso, tu és preciosa. Meus irmãos, Deus está com a gente o tempo todo. Assim como a mamãe cuida do filho no seu ventre, nós estamos sendo cuidados por Deus diante desta bola que vivemos. Magnífico texto. Deus, ele existe de todas as formas, minha gente. Deus, ele é Deus e é inexplicável você querer. Muitos vão dizer: cadê teu Deus? Eu não vejo Deus, eu não confio. Deus não existe, ele existe. Ele existe e está entrando agora com providência em todo o teu problema. Se tu proclama, a palavra vai dizer que quando a gente invoca a Deus, quando a gente invoca o nome de Deus, Ele vem para nos salvar. A gente está lá em Romanos 10:13. Assim, meus irmãos, como a mãe cuida dos filhinhos dentro do ventre, assim está Deus a cuidar de nós o tempo todo. Não importa o que você está vivendo hoje, o que importa é o teu grande Deus. Clama pelo Senhor e Ele vai vir com providência no teu problema, na tua doença, na tua vida financeira, na tua família, no teu casamento. Pais, clama pelo Senhor, pela vida dos teus filhos, que o Senhor vai entrar com providência. Meus irmãos e minhas irmãs, um texto magnífico deste escritor húngaro. Quero agradecer ao meu amigo que mandou este texto para mim. Obrigada. Foi para que eu também pudesse trazer aqui e mostrar para muitos que ainda não estão acreditando que o Senhor tudo pode. O Senhor pode tudo. O que é impossível para nós se torna possível porque a gente crê. Ele é Deus do impossível. E quando a gente acredita no Deus do impossível, tudo se torna possível para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, magnífico texto. Eu estava aqui narrando essa história e cada vez mais que eu narrava, mais me subiu uma força. Fiquei toda arrepiada. Foi realmente, esse escritor teve realmente a inspiração do Espírito para trazer para a gente o quanto Deus é amoroso, assim como a mãe é amorosa para com seus filhos, assim como Maria é amorosa para com todos os seus filhos, assim também Maria cuida de nós. Maria cuida de todos os filhos. É assim que Maria faz, ela cuida de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, termino aqui mais uma live, glorificando o nome do Senhor, como o Senhor é lindo, como Ele faz as coisas acontecerem. Recebi este texto, fiquei magnífico texto, fiquei maravilhada com o texto. Meus irmãos e minhas irmãs, termino aqui mais uma live. Quero deixar aqui para vocês um ótimo dia, que vocês possam viver, meditar
e ver como é lindo a experiência para com Deus. Acredite, Ele existe. Amém? Fica na paz. Um grande beijo, um grande abraço da Luquinha de Pentecostes.